Bons tempos. Começa a gravação do nosso programa Saúde é Bom Saber. Hoje com a honrosa presença do Marcelo Bigal, médico neurologista, oriundo de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina aqui da USP, que é muito importante hoje no mundo da imunopatologia, mexendo com uma startup que fabrica e inventa remédios, chamado Ventus. E hoje a gente tem a honra aqui de se atualizar com as coisas que o Marcelo tem vivenciado nos Estados Unidos, país que ele mora já há mais de 20 anos. Marcelo, muito obrigado por você ter vindo. Estamos muito orgulhosos, mais uma vez, com a sua colaboração. E vamos começar. Vamos começar. Muito obrigado pelo convite. O que você tem visto assim, de mais novidadeiro nos Estados Unidos em relação à pesquisa médica? Olha, são várias áreas assim, que eu acho que vale a pena enfatizar, que eu tenho visto nos Estados Unidos. Uma já é realidade presente aqui no Brasil, que é o tratamento da obesidade, o tratamento das doenças, o tratamento da obesidade com os medicamentos que bloqueiam os mediadores da fome, não é? E que aqui no Brasil é conhecido como Ozempic e os seus análogos, e os benefícios que isso traz para o coração e para as doenças cardiometabólicas. E por que eu falo isso? Porque a obesidade é um análogo importante do que eu vou falar depois. A obesidade, há 20 anos atrás, era vista como um problema cosmético. Depois ela se tornou um fator de risco para outras doenças, até o momento que ela passou a ser vista como uma doença por si só, né? O que me carrega para o segundo momento do que eu quero falar, que eu tenho visto de maneira muito interessante, que são as doenças autoimunes causando síndromes neurológicas, como a doença de Alzheimer. Hoje a doença de Alzheimer sendo visto como uma doença autoimune em grande parte, a doença de Parkinson sendo vista como uma doença autoimune em grande parte. Portanto, uma grande tendência hoje no desenvolvimento de medicamentos e no entendimento das doenças é o entendimento que, em determinado momento, nosso sistema imune falha e causa uma resposta aberrante contra os nossos próprios tecidos, no caso, o tecido nervoso, que eu tenho maior interesse. Essa situação que hoje a farmácia moderna vive de lançamento de remédios para Alzheimer, você acha que isso tem, de fato, uma tendência promissora, ou você acha que o caminho ainda falta muito para a gente chegar lá? Eu acho que tem uma tendência promissora, eu acho que falta uma parte importante do caminho, e eu acho que falta, mas eu acho que a gente está chegando lá. Porque, veja bem, o que é o Alzheimer, se não seja a perda de neurônios em determinadas regiões do cérebro que são responsáveis pela memória e por outras funções cognitivas? O que não é o Parkinson, a não ser a perda de neurônios em outras regiões do cérebro, que agora causam distúrbios motores na locomoção e na voz. Então, se a gente pegar e perceber o que o Alzheimer, o Parkinson, outras demências, a osteoartrite, algumas doenças hepáticas, algumas doenças renais têm em comum, elas são doenças do envelhecimento, não é? Elas são doenças associadas ao envelhecimento. Por que o envelhecimento causaria isso? Porque a gente aprendeu, né? Em determinado momento o organismo vai começar a declinar, é parte do envelhecimento e a gente em determinado momento vai morrer. Mas a questão que se coloca é por quê? Por que a gente envelhece? Por que os neurônios morrem? E na verdade, isso tudo tem a ver com a questão da imunologia. A gente pode até discutir um pouquinho mais para frente. Nós temos no nosso organismo uma maneira muito sofisticada de detectar perigo. O perigo seja o perigo externo, como o Covid, um vírus, uma bactéria, seja o perigo interno, como uma célula cancerígena que se forma e o sistema imunológico irá atacar. Conforme a gente vai envelhecendo, esse sistema imunológico nosso envelhece também. E ao envelhecer, ele começa a atacar tecidos absolutamente normais, né? Então, parte do nosso processo de envelhecimento e das doenças que acompanham o nosso processo de envelhecimento podem ser explicadas pela inflamação que vem em decorrência de uma atividade imunológica aberrante.
Nos Estados Unidos a gente tem um nome para isso, chama inflammaging, ou a idade como um processo inflamatório. Então eu acho isso muito interessante, é uma coisa que eu tenho certeza que a gente vai elaborar um pouco mais aqui, mas que tem a ver com o que eu faço na minha vida como médico e na minha vida como pesquisador, que é quais são os mecanismos para que a gente bloqueie esse processo inflamatório relacionado à deterioração que vem com o processo de envelhecimento. Esse bloqueio, de fato, ele é bem anterior àquela chuva de proteína amiloide que, teoricamente, atrapalharia o funcionamento do neurônio, não é isso? Exatamente. Tanto assim que os remédios que se propõem a tirar a proteína de cima do neurônio, eles não têm constituído numa opção 100% duradoura, não é isso? Nem 100% duradoura, nem segura. Para o teu ouvinte, para a pessoa que nos assiste, que não tem familiaridade com isso, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: conforme o cérebro envelhece, começa a haver o acúmulo em determinados neurônios de uma proteína chamada proteína amiloide beta, ou proteína beta-amiloide. Como essa proteína se acumula muito, desproporcionalmente, em pessoas com Alzheimer's, é óbvio, é uma hipótese plausível que essa proteína cause o Alzheimer's. Então, a tendência do desenvolvimento farmacêutico nos últimos 10 a 15 anos foi tentar desenvolver anticorpos contra essa proteína. A ideia sendo, portanto, que se essa proteína acumula no Alzheimer's e eu tirar essa proteína do neurônio, o neurônio vai funcionar melhor. Tem dois problemas com essa teoria. Essa proteína amiloide, ela não é tão diferente de proteínas que a gente carrega dentro do nosso cérebro. Então, uma questão que eu coloco é o porquê ela causaria tanto transtorno e por que ela está causando a morte cerebral. Segundo problema que isso tem, essa proteína também faz parte da parede dos vasos sanguíneos do cérebro. Então, quando você remove essa proteína, você está removendo a proteína de dentro do neurônio e dentro do vaso e também pelo vaso sanguíneo do cérebro. Então, 20% dos pacientes sangram dentro do cérebro, certo? E a melhora não é uma melhora imediata, é uma melhora que nem é melhora, você piora menos. Você vai ter uma piora mais alentecida. Uma hipótese, na minha opinião, muito mais tentadora é a questão que a proteína amiloide acumula, ela acumula. Mas por que a proteína amiloide causa a morte cerebral? Porque a proteína amiloide, ela deflagra o mecanismo imunológico de uma maneira aberrante, eu posso até depois explicar por que isso está acontecendo, e o sistema imunológico causa inflamação, e a inflamação mata o neurônio. Então, para mim, uma maneira muito mais interessante de se abordar o Alzheimer do ponto de vista de desenvolvimento, para os próximos 5 ou 8 anos, também o Parkinson's, deixa a proteína quieta, não tira ela não remove ela do neurônio, remova apenas a inflamação que vai tentar removê-la. Ao você remover essa inflamação e essa imunologia, você remove a questão, você tira a morte neuronal. Do ponto de vista que eu falo, a morte neuronal não é causada pela proteína, a morte neuronal é causada pela inflamação. E você também tem militado na questão do mal de Parkinson, que é uma doença que, nos meus 40 anos de medicina, a gente tem visto muito pouco evoluir no sentido de tratar o paciente portador dessa doença. Vocês agora, que estão à beira de publicar um trabalho com uma droga nova, o que você poderia nos adiantar já? O princípio bom, em primeiro lugar, eu sou assim absolutamente apaixonado e tenho quase que ideologicamente envolvido com a questão da doença de Parkinson, da doença do Alzheimer. Porque essas doenças, eu digo que elas não roubam apenas a qualidade de vida do indivíduo, elas roubam a dignidade. Por exemplo, uma vez, quando nós tínhamos consultório junto, Edmundo e eu tínhamos consultório juntos, antes de eu mudar para os Estados Unidos. Eu me lembro de um paciente com Parkinson que veio para ser atendido comigo, e eu, como parte do planejamento terapêutico, eu perguntei para ele o que é importante para você. Se eu puder resolver uma coisa bem, o que é importante? É o tremor? É a capacidade de andar? É a capacidade de falar? E esse paciente falou, não, vitória para mim, doutor, eu poder ir no banheiro e abrir o zíper da minha calça sem pedir para minha filha. Então são doenças que elas tiram uma boa parte do que nós consideramos como sendo digno. Então, no caso da doença de Parkinson, é o mesmo princípio.
Determinadas áreas do cérebro acumulam algumas proteínas que a gente considera tóxicas. No caso do Alzheimer, eu falei o amiloide. No caso do Parkinson, é a sinucleína. E a boa parte dos medicamentos em desenvolvimento vão tentar clarear a sinucleína. E eu digo, não, deixa a sinucleína. Tente clarear a inflamação que vai remover a sinucleína, porque é ela que mata o neurônio. Nós temos um trabalho que está em vias de ser publicado na revista Nature, em que nós usamos um modelo animal de Parkinson. Então, Parkinson e Alzheimer. Esse modelo tem um nome científico complicado, chama o modelo Rubicon. 2 mutações são induzidas nesse animal. E é um animal que nasce normal e ele envelhece rapidamente e desenvolve sintomas de Parkinson e de Alzheimer. E a gente começou a tratar esses animais quando o animal falhou o teste da sucrose. O que é o teste da sucrose? O ratinho, ele gosta de água com açúcar. Então, se você coloca num lado da gaiolinha dele água com açúcar, no outro lado da gaiolinha dele água, ele vai sempre na água com açúcar, até ele perder a memória. Quando ele perde a memória, ele vai sim, por chance, 50% para o lado da água com açúcar, 50% chance da água normal. Quando o animal já estava deteriorado a esse ponto, nós introduzimos o tratamento com o nosso medicamento ou com placebo. E eles melhoraram 87% o número de acertos na água com açúcar. Como também melhoraram a capacidade de sair do labirinto, como também melhoraram a capacidade de brincar com novos objetos. Ou seja, nós estamos demonstrando inequivocamente que ao bloquear a inflamação que tenta remover essas proteínas do Parkinson e do Alzheimer, você bloqueia o Parkinson e o Alzheimer. Então, óbvio, obviamente, isso tem que ser testado em humanos. Obviamente, isso ainda tem um caminho para ser feito. Mas é essa a ideia. Outra coisa que você já tem uma experiência, e acho que foi um dos feitos importantes que você trouxe para a medicina em geral, foi a descoberta dos remédios especiais para enxaqueca. O Avoj. A Jove. O Freemuzumab. Você tem assim alguma coisa a colocar dessa situação hoje que a enxaqueca ocupava antes desses remédios e agora com esse remédio? Então, isso até é bastante interessante, porque no dia anterior ao que nós estamos gravando aqui, o Ajove, que é o Fremanezumab, foi aprovado para crianças também. Então, ele foi aprovado pelo FDA para crianças. Esse já é um outro desenvolvimento que o Edmundo está se referindo, que eu fiz de um medicamento que hoje está aprovado. Ele não é para enxaqueca comum, ele é para enxaqueca que não desaparece. Alguns pacientes, que eu chamo, eles são invisíveis, eles desenvolvem a enxaqueca quase todos os dias. Uma pessoa que tem enxaqueca quase todos os dias, ela desaparece. Porque a enxaqueca é enxaqueca. É uma dor de cabeça forte, intolerância à luz, intolerância ao som, náusea. Se você tem isso o tempo todo, você não sai do quarto. Teu casamento vai desaparecer, você vai enfrentar a culpa de não conseguir fazer as suas atividades como pai ou como mãe, vai enfrentar a culpa de que todo mundo ainda vai te culpar, fala, puta, mas é chato pra caramba essa pessoa também, é um mau pai, etc e tal. E não existia medicamento algum para enxaqueca crônica até o Botox ser aprovado. O Botox foi aprovado para enxaqueca crônica, mas também é um medicamento de eficiência moderada. Nós utilizamos para enxaqueca crônica o mesmo princípio que eu falei do Parkinson. Nós desenvolvemos um anticorpo que vai para o mediador da inflamação, que faz a enxaqueca ficar crônica, e demonstramos que ao bloquear esse mediador, a enxaqueca crônica volta a ser esporádica, episódica, volta a responder aos medicamentos que ela deveria responder. E é impressionante, Edmundo, é emocionante você ver o que faz na vida das pessoas. Uma das pessoas que usou esse medicamento foi meu irmão, aqui no Brasil. E meu irmão me mandou um e-mail dizendo, eu não tenho como dizer o orgulho que eu tenho de ser teu irmão por ter descoberto isso, porque mudou minha vida. Eu tenho pacientes que me mandam cartas lá nos Estados Unidos dizendo que, olha, eu vivia numa prisão e não sabia que vivia numa prisão. Então, desenvolver medicamentos é prazeroso, da mesma maneira que é não prazeroso ver como boa parte da população que poderia se beneficiar desses medicamentos não se beneficia, porque eles acabam sendo caros, acabam entrando no modo de produção capitalista, né? Mas é isso aí. E você vê, né?
tanta coisa promissora para o futuro da humanidade, para resolver seus eternos problemas, né? E o Brasil, mesmo com o SUS, mesmo com a farmácia popular, com 168 remédios, ainda recentemente viveu um grande baque, que foi o corte de 140 remédios dessa mesma farmácia, que tratava e trata de coisas básicas. Então, isso é muito importante para a gente, para observar que existe um descompasso muito grande, né, entre a tecnologia, por exemplo, o próprio remédio Ajov, ele é disponível mediante um processo. Tem pacientes nossos que conseguiram isso. Eles usam esse remédio com grande sucesso. Mas a gente está engatinhando para reequipar aquilo que um governo recente fez de detonar a nossa farmácia básica para tratar hipertensão, diabetes, infecção urinária, etc. e tal. Como é que é lá nos Estados Unidos atualmente, um país que não tem SUS, que obviamente se apoia na medicina particular, raramente uma porcentagem pequena do país tem uma assistência médica. Como é que você está vendo isso lá como morador há mais de 20 anos da capital do capitalismo mundial? Eu vou responder essa pergunta e depois eu gostaria até de fazer um comentário sobre o primeiro ponto sobre o Brasil. Eu tenho experiência com o modelo americano, porque lá eu moro e minha companhia tem os laboratórios em Boston, e com o modelo canadense, porque a minha companhia, os outros laboratórios são no Canadá, então eu vivo em 2 lugares. O Canadá tem um serviço público de saúde de qualidade e os Estados Unidos não têm serviço público de saúde algum. Então, respondendo a tua pergunta sobre a falta de serviço de saúde nos Estados Unidos, as pessoas hipotecam suas casas para ser tratado. Entendeu? É uma coisa grotesca, é uma coisa absurda, uma coisa tenebrosa você perceber que o cidadão, e ninguém, mesmo as pessoas ricas, em determinado momento, a não ser que elas sejam muito ricas, elas vão ter dificuldade de pagar o custo do medicamento nos Estados Unidos. Porque, como nos Estados Unidos o governo não tem um sistema de saúde, ele não tem capacidade de negociar preço. Então, o preço é realmente muito caro. Vou te dar um exemplo. Eu falei do Ozempic aqui no começo do programa. O custo de um mês de tratamento de Ozempic nos Estados Unidos é o mesmo custo de 6 meses de tratamento no Brasil. É 1/6 que custa aqui em relação aos Estados Unidos. Então, o que eu vejo nos Estados Unidos? Eu vejo o médico se assalariou, não existe mais um médico que tem um consultório próprio. Ele é afiliado a algum hospital. O médico é um assalariado, as consultas são pequenas, curtas, porque no sistema assalariado você vale pela produção. Os medicamentos que não são genéricos, os medicamentos que são genéricos, as pessoas usam e vão usar pagando, o seguro-saúde cobre. O seguro privado cobre medicamentos. Mas a partir do momento, se você não tem seguro-saúde, que você hoje é obrigado a ter nos Estados Unidos, mas alguns não cobrem medicamento. Se você não tem seguro-saúde que cobre medicamento, ou se o teu seguro-saúde não cobre aquele medicamento, você vê as pessoas hipotecando a casa para poder trabalhar, para poder conseguir medicamento. E a coisa é tão impossível nos Estados Unidos, Edmundo, que isso gera o seguinte: como o teu seguro-saúde, ninguém consegue pagar o seguro-saúde lá. Quem paga é o teu empregador. Teu empregador sabe disso. Então, o que ele faz? Você quer trabalhar para mim? Eu vou te pagar $8 a hora, mas você vai ter seguro-saúde. Então, os empregadores usam a falta de seguro-saúde para aviltar o salário, porque eles sabem que você precisa do seguro-saúde. Então, é incompreensível para mim que um país... Aí você cruza a borda no Canadá, as pessoas não têm medo de ficar doente, as pessoas não têm medo... Tem a espera de 3 meses, 4 meses, quando você precisa marcar uma consulta, como é na Unimed de Ribeirão Preto. Sim. Como é no sistema privado, entendeu? Mas as pessoas não têm medo. Você sabe, né? Recentemente eu fiquei doente na Áustria, que também tem um sistema público de saúde. Fui atendido, fui levado de ambulância, fiquei 3 dias no hospital, foi tudo muito bom. O quarto era com outras pessoas, com outros doentes, mas a medicina era de qualidade, não tinha hotelaria. Mas eu saí de lá curado. Entendeu? Então, os Estados Unidos é um país, na minha opinião, de 5º mundo na área de saúde. E aí eu sei que eu estou me alongando um pouco, mas falar do Brasil. O Brasil teve 2 fenômenos, para mim, incompreensíveis. O primeiro foi o Bolsonaro. O Bolsonaro destrói
o que a gente tinha de dignidade em relação à saúde. O Bolsonaro destrói a crença que o brasileiro tinha na vacina, a crença que o brasileiro tinha no SUS, a crença que o brasileiro ele destrói a farmácia popular, como você também falou, etc. e tal. E nós tivemos uma outra ponto, que é parte importante da sociedade brasileira, achou isso bom. Achou isso bom. Eu estava lhe falando, quando a gente vinha para cá, Ribeirão Preto é a cidade do estado de São Paulo que teve o maior aumento do número de casos de hanseníase. Hanseníase é a lepra. O maior número de casos de hanseníase. Os senhores e as senhoras que assistem a esse programa, ninguém está protegido quando a hanseníase está entre a gente, quando a tuberculose está entre a gente, quando as doenças infecto-contagiosas estão entre a gente. Então, por um lado, para mim é muito frustrante, terminando, falar que a gente está descobrindo maneiras de tratar o Alzheimer, maneiras de tratar o Parkinson, e por outro lado ver uma conquista da sociedade brasileira que deveria ser lutada com unhas e dentes, que é o SUS, sendo deteriorado por negacionistas, que não tem outra palavra para falar, é negacionista. Eu estou me machucando, mas eu vou continuar negando. E você falou, o Ajovy, o medicamento que a gente desenvolveu, já tem como conseguir no SUS. Todos os medicamentos para esclerose múltipla são dados no SUS, medicamentos caríssimos, nos hospitais das clínicas, no sistema terciário. Então, em conclusão, a gente tem, é por isso que eu acho tão importante as eleições municipais. A gente fica falando muito de eleição federal, mas a política se faz onde a gente mora, não é? E realmente o SUS tem que estar no centro dessa política. Você vê, a questão, eles sempre falam que é uma gestão mal ajambrada do sistema público de saúde, e com isso falam mal do que o SUS tem a oferecer, que não é muito pouco não, é muito até. Obviamente que o investimento no país é muito maior em juros, que gasta 1 trilhão por ano, do que exatamente em saúde, que gasta 109 bilhões. Então essa é a desproporção. E você pega uma cidade como Ribeirão Preto. Aqui tem um PIB municipal de 5 bi. E qual que é a prioridade para uma cidade que tem os piores indicadores da educação? Ela tem vários indicadores que são desnorteantes em saúde mental. Não existe como você hoje, se você tiver um familiar com doença mental, você não tem onde levar. E da saúde, a medicina eletiva, não tem onde operar. Isso é um exemplo que a gente faz aqui. Por exemplo, se você tem uma pessoa hoje com apendicite aguda e você levar para a UPA, essa UPA vai ficar 3 dias para arrumar uma vaga, porque não existe a vaga, não é má vontade, não. Então, se você tem uma cidade que você deixa os que mandam construir estrada, construir aí pavimento para andar carro, sei o que lá, quer construir palácio, aí você paga o pato. Mas é que a gente tem que, eu acho que é tão importante programas como esse para a gente poder discutir e educar algumas pessoas que talvez não saibam isso. Quando o SUS foi formado e teve o seu estatuto formulado, ele tinha algumas características essenciais do SUS. O SUS é universal, ou seja, todos temos acesso ao SUS. O SUS é hierárquico. Existe o atendimento primário nas UPAs, o secundário, o atendimento terciário. E o SUS é descentralizado. O que significa isso? Que o governo federal, o governo federal gere o SUS do ponto de vista federal, vacinas, as políticas públicas de saúde, as áreas de investimento, e repassa para o Estado e para os municípios os recursos para a gestão local, que é sábio, sob o entendimento de que um prefeito tem mais compreensão de como deve ser a saúde daquela cidade do que o presidente. As prioridades do SUS em Ribeirão Preto, elas são diferentes das prioridades do SUS numa cidade do interior de um outro estado, do Piauí. Então, quando a gente hoje vê, não tem vaga na UPA, a central de vagas não arruma alguém para apendicite, a gente fala, o SUS não funciona. Não, por conta do prefeito. Não é por conta nem do governador, nem do presidente da República. Se as UPAs aqui em Ribeirão Preto não estão funcionando bem, a gente deve considerar se o atual prefeito merece crédito e se os atuais vereadores estão fazendo seu trabalho fiscalizatório propriamente. É basicamente isso.
Eu tenho uma esperança que um dia a população vai controlar a unidade de saúde, seja ela qual for, e controlar a escola. Que essa é uma maneira muito mais eficaz de você saber o que rola na comunidade. Eu acho que a gente está chegando num ponto onde uma pessoa não pode mandar em tudo. Esse negócio de você ter um prefeito é uma moda muito mal ajambrada também. Porque essa pessoa ela tem interesses pessoais, interesses que dizem respeito à sua própria carreira política, que para mim isso é uma doença. Quem devia ser prefeito não podia ser candidato a nada. E vereador, a pessoa tem que ser uma vez só, porque senão vira profissão. E aí a gente ia ter um respiro nessa situação. Não é possível uma cidade como essa, por exemplo, ela passou aqui um agravo ambiental no fim do ano, você não estava aqui. Assim, sensação térmica 45 graus a 50. E essas crianças iam para a escola sem ar. E quando teve a pressão social para comprar o ar, eles compraram e não tinha dinheiro para instalar o ar. Então você imagina o que a professora tinha que fazer. Ela tinha que levar o aluno para o banheiro para dar aula, que era o único lugar Fresco. que podia comportar uma criança. Essas coisas não podem acontecer numa cidade que nem essa. Isso é falta de mobilização popular, isso eu não tenho dúvida. Agora, você que é um excelente pesquisador, excelente médico, um super amigo, o que você está enxergando para Ribeirão, para o estado de São Paulo e para o Brasil nos próximos anos, já que a gente tem todas essas dificuldades aí que acho que no nosso modo comum de ver foi atrapalhado e muito por governo Temer e governo Bolsonaro, que estragaram uma trajetória que realmente estava melhorando e agora a gente vê isso com os olhos muito desconfiados. Conta aí para nós assim a tua impressão, para depois falar dos Estados Unidos e a sua bagunça atual. Edmundo, acho que a questão, e até uma questão também que a esquerda tem que refletir, é que as relações mudaram, certo? As relações de trabalho mudaram com os aplicativos, com a inteligência artificial, com as questões modernas. E os nossos políticos não mudaram, certo? Quais são os grandes problemas hoje? Os grandes problemas hoje são a mudança climática, o papel do agronegócio na mudança climática, certo? O papel do agronegócio no deflorestamento. Não sou contra o agronegócio, todo mundo precisa comer, eu adoro que o Brasil exporte. Mas o papel do agronegócio na mudança climática, o papel da população sendo deslocada dos seus empregos por um mundo que cada vez mais usa a inteligência artificial, o papel do trabalhador esquecendo que é trabalhador porque acha que é um empresário, porque dirige um Uber ou porque é um motorista de aplicativo. Então você uma classe política absolutamente despreparada para lidar com esses assuntos. Quantas pessoas, quantos congressistas hoje você olha e você acha capaz de discutir com propriedade a questão da inteligência artificial, capaz de discutir com propriedade qual deve ser o modelo do SUS para investimento em medicamentos de alto custo. São pessoas despreparadas tecnicamente a nível federal, estadual e municipal. Então o que eu vejo? Eu vejo hoje o Brasil, obviamente, e uma população cada vez mais entrincheirada no seu grupinho de WhatsApp, incapaz de fazer uma discussão mais profunda, certo? E o meu medo é que hoje o Brasil ele se mantém dessa maneira razoavelmente vivenciável através do carisma de um homem que já é velho, Lula, certo? Através do carisma de uma pessoa que, se formos ser bastante honestos, já contribuiu tudo que tinha que ter contribuído para esse país, certo? Então, qual vai ser o modelo que nós, enquanto pessoas que somos capazes de ter esse debate, que conseguimos falar com outras pessoas para tentar discutir isso, como é que nós vamos remobilizar as nossas forças para assuntos de importância, que variam de acordo com o lugar. Aqui em Ribeirão Preto, a questão é como é que nós vamos fazer o povo gerir as escolas, como é que nós vamos fazer a população definir as prioridades para o SUS, como é que nós vamos fazer a fila do SUS ficar muito menor, né? A nível estadual, a política tem que ser outra. Como é que evitar que esse estado pare de queimar,
né? A nível federal, a política é outra. Então, eu acho que a questão que se coloca para mim, o medo que eu tenho para o Brasil, é uma população que acha que a política não é importante e uma classe política que toma vantagem disso e está absolutamente despreparada para discutir o que importa. E nos Estados Unidos, frente a essa nova reviravolta na candidatura entre os republicanos e os democratas, o que você vê de futuro? É uma guerra civil, de fato? Eu não classificaria como uma guerra civil, mas eu acho que é importante a gente dizer que os Estados Unidos, primeiro, não é primeiro mundo. Ele não é primeiro mundo. Existem países muito mais avançados que os Estados Unidos. Não dá para considerar um país de primeiro mundo quando numa cidade como São Francisco existem 400 mil famílias morando na rua. Como numa cidade, o pessoal fala assim, Ribeirão Preto é violento, tenha cuidado, vai andar na Filadélfia. Entendeu? Não dá para considerar os Estados Unidos como sendo de primeiro mundo. Os Estados Unidos tem uma ciência de primeiro mundo. Ele tem universidades de primeiro mundo. Ele tem ele tem muita tecnologia de primeiro mundo. Fábrica de arma de primeiro mundo. Fábrica de arma de primeiro mundo. Mas do ponto de vista de país, ele não é primeiro mundo. Segundo, os Estados Unidos não é uma democracia. Não é uma democracia um país em que nas últimas 4 eleições, quem teve mais voto, nas últimas 4 eleições que um candidato republicano ganhou, quem teve mais voto não levou. O Trump teve menos voto que a Hillary Clinton. O George Bush teve menos voto do que o John Kerry e que o Al Gore. Entendeu? Então é uma democracia indireta em que o voto ele é feito para alijar a minoria. Certo? Então é para manter o poder como está. Agora, os Estados Unidos, até 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, quando os candidatos eram o Donald Trump e o Joe Biden, era o pior dos mundos. Porque a gente tinha que escolher entre o cognitivamente impedido, que é o Joe Biden, e o moralmente degradado, que é o Donald Trump. Com a Kamala Harris, isso muda. Porque ela não é nem cognitivamente impedida, nem moralmente degradada. Agora, eu ouço muita questão, muita gente falando, mas todo presidente dos Estados Unidos é o mesmo. Não é verdade. Todo presidente dos Estados Unidos é belicoso. É verdade. Mesmo os presidentes democratas, eles são capitalistas. É verdade. Mas, do ponto de vista social, eles não são homofóbicos. Eles não são racistas. Eles não tentam criminalizar a imigração. Eles não tentam criminalizar o morador de rua. Então, mesmo que os Estados Unidos nunca vá ser perfeito, é muito diferente, na minha opinião, uma presidente como a Kamala Harris e uma presidente como Donald Trump. Donald Trump é a degradação. E com a degradação do Trump vem a degradação do Bolsonaro, vem a degradação do Milley, vem a degradação mais ampla. Sim. Você vê que a situação da próxima eleição é completamente desconhecida. O prognóstico fica completamente embaçado, mesmo porque existem fatores, além dessa falta de democracia na apuração dos votos, a possibilidade de novo do voto ser apurado pelo correio e isso ter uma intervenção. Que se supõe que tenha havido mesmo. Mas, Edmundo, a questão, por exemplo, no Brasil a gente vota no domingo. Nos Estados Unidos, eles colocam a eleição em dia útil. Por que eles colocam a eleição em dia útil? Para negro não votar, para trabalhador não votar, porque o negro tem 3 empregos. Ele não tem como perder o dia de trabalho. Só quem pode votar em dia útil é o aposentado. Certo? São as pessoas que votam. Então você vê tudo nos Estados Unidos é feito para que a democracia, além de ser indireta, não seja representativa. Não é? Então, mas eu gostaria de acreditar que pelo menos há a possibilidade de se eleger nos Estados Unidos uma presidenta mais jovem, mais arejada, e que possa tirar a gente desse buraco que a gente está, né? Porque o governo democrata também, ele está devendo, né? Porque a maioria das guerras que a gente teve no nosso passado atual, passado recente e o atual, é de guerra total, né? Você vê, eles intervieram em tudo quanto é país do Maghreb africano, com as revoluções coloridas, guerra na Síria, e guerra na Rússia, aqueles que provocaram, e agora é apoio incondicional ao genocídio palestino. Isso é uma confusão para nós. A gente sabe que a gente, por ter medo da ultradireita voltar para cá, a gente sofre um pouco com a presença do Trump. Mas, assim, do ponto de vista mundial,
o que eu tenho às vezes observado é que os democratas estão mais próximos da Terceira Guerra Mundial que qualquer outro. Mas, Edmundo, eu discordo um pouco disso. Eu acho que a gente tem que ver os presidentes democratas como sendo igualmente belicosos. Então, realmente você tem razão nisso. Se a gente está procurando o pacifista, não tem nem no republicano, nem no democrata. Mas, por outro lado, o Edmundo, a gente que mora lá, a gente percebe que nem o Joe Biden, foi horroroso com a Palestina. Mas, por outro lado, ele perdoou o débito estudantil de uma classe estudantil absolutamente degradada. Ele fez uma tentativa absolutamente sólida de aumento do salário mínimo nos Estados Unidos. Ele tentou fazer o imposto sobre as grandes corporações. Então, se por um lado os republicanos certamente não é homofóbico, Biden, certamente não é um camarada misógino que quer ver. O Donald Trump fez a proeza de conseguir inventar o aborto depois do nascimento. Ele conseguiu tentar criar o aborto. Então você veja, eu coloco assim, os republicanos e os democratas são igualmente ruins na política externa. Mas do ponto de vista de humanidade e de tentar pelo menos implementar algumas políticas caras para a esquerda, como o salário mínimo e a desigualdade, os democratas são muito melhores. E eles influenciam a América Latina e a África. Então eu acho que é importante, guerras à parte, que não vai mudar mesmo, a gente não ter o Trump como presidente nos Estados Unidos. Eu queria finalizar essa nossa entrevista com você, fabulosa entrevista, aliás, com a seguinte pergunta. Você que é um cidadão binacional, se você tivesse que se submeter a uma cirurgia de moderada complexidade para você ou para sua família, você levaria para os Estados Unidos ou para o Brasil? Para o Brasil. Eu me submeti a uma cirurgia de moderada complexidade recentemente e eu me submeti a essa cirurgia a despeito de eu ter totais condições de pagar o que eu tenha que pagar nos Estados Unidos, a despeito de eu ter o melhor convênio de saúde que se pode ter nos Estados Unidos. A minha cirurgia foi feita em Ribeirão Preto por um urologista amigo nosso, Dr. Armando, em Ribeirão Preto. Porque a nossa medicina é, na minha opinião, boa, melhor, mais humanizada e é uma medicina que ainda não, espero não se degrade desse ponto de vista. Então é o que eu falo para você. Os Estados Unidos têm algumas coisas de primeiro mundo que ninguém vai tirar dos Estados Unidos, mas como país não é. E minha família também, minha esposa e minhas filhas são tratadas aqui na nossa Ribeirão Preto. Eu queria agradecer a tua presença, você que é um amigo incansável, um grande cientista. A gente tem muito orgulho de você, por tudo que você está fazendo e fez já. E a gente quer deixar à disposição agora do pessoal do Saúde é Bom Saber uma caixa de diálogo para as perguntas que vocês, por acaso, tiverem quando assistirem o vídeo. E a gente agradece muito a vossa assistência e vamos torcer para que a gente faça muito desses programas, que isso seja de fato muito útil para o nosso entendimento da saúde, que é cada vez mais complexa. Muito obrigado, Marcelo Bigal, e vamos para frente. Obrigado, Edmundo, foi um prazer.